assim, esse lugar da pesquisa continua sendo um lugar que está sendo, vamos dizer assim, lapidado, né? Ele é um processo ainda, né? Ainda tem muitas fragilidades, né? Até é bom lembrar que a pesquisa no país, né, está sob ataque, né? Todos estão sabendo, enfim, então é uma situação também complicada no que diz respeito aos órgãos que fomentam pesquisa e tal. E, ao mesmo tempo, nós estamos aprendendo a fazer isso dentro da associação. Somos uma instituição que não é uma instituição pública, né? Que já tem uma tradição mais antiga de pesquisa, né? As instituições públicas, as universidades estaduais, federais, enfim. E nós, como universidade, como uma instituição que não é pública, não é um privado ortodoxo, na verdade, né? Somos uma associação, todos conhecem vamos dizer assim, essas características da Associação Escola da Cidade. Então, não tem fins lucrativos, tudo é revertido internamente. Então, tem uma condição especial, mas ainda assim com muita dificuldade de acesso a esses recursos que vêm de instituições oficiais de estímulo à pesquisa. Por outro lado, muitas possibilidades, né? E aí entramos um pouco, né? Vou começar agora as questões que estavam aqui mais na pauta, né? Acho que então esse é um pouco o histórico e a situação atual da plataforma, né? Na associação. Depois, bom, aí nessa nova fase da plataforma, na interação com os pareceres que surgiram lá do Conselho Científico na época da aprovação ou da oficialização, vamos dizer assim, do acolhimento da plataforma, foi muito, vamos dizer assim, a questão de que precisaria ter uma espécie de núcleo coordenador, vamos dizer assim, da plataforma. Então, a gente acabou chamando esse núcleo de o grupo curador, né? Do qual fazemos parte eu, o Zé Guilherme que está aqui, faz assim, Zé Guilherme, dá um tchauzinho. Para aqueles que não conhecem. Tânia, que está ali embaixo na rede, maravilhoso. E a Ana, que como ela está fora do Brasil, num horário meio difícil para ela, não está aqui hoje. Esse horário é muito cedo para ela lá. Então, esse grupo, ele acaba sendo um pouco um locus de, vamos dizer assim, de revolver o DNA da plataforma e tentar fazer um trabalho mais transversal, de articulação entre os GTPs, de propor ações mais transversais, né? E também parte do acolhimento da plataforma, parte da associação, conta com a presença de um estagiário, né, um estagiário bolsista, que é o Thiago Costa. Está aqui, Thiago, dá um tchauzinho também aqui. Que ele também, por edital, ele entrou como um pesquisador, né? Enfim, ele tem, dentro da estrutura da pesquisa da escola, vamos dizer assim, uma posição como é da Bolsa de Iniciação, né? Ou de pesquisa aplicada, né? E ele, então, desenvolve uma pesquisa, ele está lá encontrando o que é a pesquisa dele, e, ao mesmo tempo, ele ajuda, né? Ele é um apoio na estrutura, na logística da plataforma. E aí, algumas coisas que daí são já informes para todo mundo, para quem está aqui dos GTPs ativos, né? Então, nós estamos imaginando, quer dizer, que as reuniões do grupo curador tendem a se espaçar agora, né? E então, a ideia é que seja, sei lá, uma semana sim, 2 não, ou 3 não. E essas reuniões do grupo curador, a ideia é que a gente tem dentro da estrutura dos GTPs a figura que tem sido chamada do articulador. Então, é uma figura que representa, em algumas situações, os GTPs. E a ideia é que nessas reuniões do grupo curador venham de forma rotativa os articuladores dos GTPs. Então, assim, para a gente intensificar essas conversas e trazer, enfim, serve quase como um olhar meio, vamos dizer assim, para contribuições, assim, né? Esse olhar do grupo curador face ao GTP via os seus articuladores, né?
Então, isso a gente vai começar a mandar uns convites, né, para os articuladores. Já já vocês vão saber, né, na medida do possível, quem está aqui como articulador. Daí também a ideia é que a gente comece a fazer deixe mais abertas as pautas e as atas, né? As pautas do grupo curador, a gente vai deixar naquele grupo do WhatsApp, que, né, que é um grupo da plataforma, vai ser enviada essa pauta, né, da reunião, e a ideia é que a gente tenha um acesso às atas ou memórias, enfim, como cada grupo se refere, né, das reuniões, né, que todos os GTPs podem espiar o que está acontecendo um no outro. Assim, né? Então, a ideia é que essas atas sejam abertas. Essa é uma ideia que também está sendo consolidada. Né? Vamos lá, acho que é isso. Deixa eu ver, já são 8h20. Daí temos também o site da plataforma, que é um site que ele foi já colocado no ar, mas ele ainda está assim em ajustes, né? Mas e de qualquer maneira, não sei se Thiago quer pôr aí o site para todo mundo abrir, daí você põe o link aí para quem não tem ainda, que eles podem dar uma espiada, que ele está lá organizado, de maneira que na barra de cima a gente tem lá os eixos temáticos, que foi uma decisão no âmbito do grupo curador, aglutinar os GTP por eixos temáticos, né? Então, nos eixos temáticos, vocês têm lá, para cada eixo, alguns GTPs associados ou relacionados, e dentro, e cada GTP ele acaba funcionando como uma espécie de página independente. E uma das ideias que agora a gente quer implementar é que, por exemplo, ainda tem nessa barra inicial, quer dizer, a página inicial é onde tem uma fala, enfim, um texto de apresentação. No grupo curador, que também estamos querendo ajustar isso aqui, tem os grupos de estudo, que estão com nomes antigos aqui. Vocês vão ver na apresentação, já estão com nomes atualizados. Que fica um pouco no guarda-chuva do grupo curador, esses grupos de estudo que são maneiras da gente aprofundar em termos conceituais o que é trabalhado, né, nessa agenda da plataforma. E daí pronto, aí tem os GTPs, né, o eixo temático GTP, quando vai em cada um, então vai abrindo um a um, e a gente tem aí, coloca, por exemplo, coloca arquiteturas tradicionais, aí vamos ver, não sei se tem alguém aqui presente, acho que ainda não, mas se abrir, se a gente percebe, aí também inclusive está com a ênfase nos camaiorais, tem se ampliado, mas aí tem a postagem do manual e tem a ideia de que a gente coloque, isso não tá ainda aplicado para todos os GTP, quais são os ODs, né, os ODS, que a gente, que nesse grupo específico são mais enfatizados, né? A ideia é que todos estejam de alguma maneira presentes em todos os GTP, mas a gente deixa marcado. Alguns, acho que no Ecobairro já estava um pouco marcado, não sei se a gente... Aí no primeiro eixo lá, no Ecobairro, acho que a gente já deixou ali alguma coisa marcada. Então estão lá, né? Alguns desses. Enfim, mas aí a ideia é que nessa primeira página na verdade, cada página de GTP vai ter autonomia e cada articulador ou alguém do GTP vai ter, ou um grupo, enfim, vai ter vamos dizer assim, essa posição de editor. Então, aqui nós vamos colocar editor da página. Da página vai ter o nome dos editores. E os editores vão fazer as postagens, né? Aqui, porque na verdade esse site funciona com postagem, e alguns dos GTPs já estão trabalhando algumas postagens, né? Nós estamos aqui um pouco ainda lentos, porque essa vida está muito louca, né? Todo mundo numa correria parada, inclusive, e estamos ainda ainda não foi assumido, vamos dizer assim, com todo o vigor possível, né? Essas postagens. E então essa novidade nessa faixa, quanto a nós lá também, se puder colocar, a ideia é que depois os eventos, que enfim, é um calendário que a gente vai mostrar, aqui no nós, aqui está ainda
enfim, o e-mail está o antigo, né? O e-mail Habitacidade, tem que trocar ainda pela Arquitetura e Biosfera. E a ideia é que a gente coloca aqui a lista dos pesquisadores associados, os pesquisadores atuantes, então, colocando por GTP, enfim, para que todo mundo tenha aqui, e algum link ou para currículo, ou para alguma, enfim, alguma ação específica de cada um. Então, a gente vai ter aqui um lugar para se reconhecer, né, quem está atuando sobre a plataforma, e isso também serve como cartão de visita para todos, né? Diz, não, então aqui eu estou na plataforma, sou pesquisador da plataforma, e aí manda o link, manda o acesso, e isso vai servir um pouco como cartão, né? Como a gente fala assim. Nós estamos também organizando agora um pouco melhor, né? Bom, aí tem o futuro cronograma, que ainda não tem ainda essa, enfim, nenhuma postagem, né? Vamos chamar assim. E daí... Oli, uma pergunta. Diga lá, querido. Tudo bem? Tudo bem, Rafa. Esse cronograma a gente vai preencher ele com ações, por exemplo, se tiver uma reunião ou uma visita ou uma ação, no caso do Lupa, com algum movimento, a gente vai preencher nesse cronograma, é isso? Sim. A ideia é que seja um cronograma conjunto, né, de todas as ações sobre a plataforma. Mas a gente vai preenchendo ele com algumas pequenas ações. Isso. Não precisa ser uma reunião ou uma entrega, nada, mas, por exemplo, vou dar um exemplo prático do Lupa, tá? Então, quem não entender o tipo de dinâmica, fica à vontade. Mas, assim, se algum movimento tiver uma ação e a gente tiver que fazer uma vistoria acompanhando alguém do Ministério Público, por exemplo, a gente pode colocar nesse claro. Cronograma. Sim. É isso? Tá. Como ele ainda não foi apropriado plenamente ainda, né? Não foi apropriado ainda, não nos apropriamos dele, a gente pode até, de repente, estabelecer depois algumas cores, né? Que, de repente, tem algumas coisas que são, sei lá, cursos eletivas, uma coisa mais... E outras que sejam eventos mais externos, outros sejam eventos... A gente pode trabalhar alguma coisa nesse sentido, né? Mas pergunta quanto a esse calendário, ele a gente tem que entrar pela plataforma do site para alimentar, ou a gente pode alimentar um Google Calendar e mandar para alguém? Tem algum processo mais detalhado disso? Olha, boa pergunta, Norbinho. Não sei se o Thiago sabe. Eu ainda, como eu não usei ainda, eu acho que tem. Não sei se tem que entrar, porque todos os articuladores do GTP já têm acesso a esse ainda. Então, agora eu não sei se dá para fazer pelo Google Calendar, fazer essa ponte, a gente pode informar. Bom, vou dar uma olhada, inclusive, para facilitar isso, né? Porque a ideia é ter esse calendário acessível e público aqui, mas seria ótimo a gente já conseguir linkar com o Google Calendar para ficar uma coisa automática e as pessoas realmente utilizarem esse calendário aqui na plataforma para se organizar, facilitar a organização, saber quando vai ter reunião. Então, talvez a gente pensar numa estrutura que permita isso. Converse também com o calendário individual das pessoas, que você consiga ver isso no celular, transpor isso para as agendas pessoais, né? Acho que a Tânia colocou um ponto, só para manter o tema do calendário. Se a gente não teria meio que dois calendários, né? Um aberto mesmo, eu acho que ela tem razão no que ela coloca no chat, uma coisa mais de interesse público, mas eu acho que a gente precisa ter um calendário que todo mundo consiga visualizar dos interesses dos assuntos da plataforma. Caso seja um assunto correlato ou assunto de interesse de outras pessoas que estejam em outros GTPs, para isso estar meio que junto. Então, não sei se a gente consegue um modelo meio híbrido. A gente pode até conversar a respeito, enfim, tentar construir alguma coisa nesse sentido. Eu acho que até, assim, muitas das coisas que estão sendo colocadas aqui são, assim, pressupõem depois alguns aprofundamentos, né? Eu falei, por exemplo, essa coisa das editorias, a gente vai ter conversas um pouco mais específicas, de repente, né, junto com o programador do site, enfim.
E a mesma coisa também a gente pode fazer um papo específico sobre sobre o calendário, que eu acho que ou pelo menos alguma dinâmica de troca de informações via o grupo do WhatsApp, enfim, a gente consegue construir isso porque, de fato, a gente não vai conseguir configurar isso hoje, né? Que é uma apresentação mais em pinceladas de tudo, mas é ótimo que essas questões estão surgindo, que já estão sendo anotadas aqui para as nossas, nesses momentos que a gente pudesse aprofundar, né? Sim, eu acho que justamente o esforço nesse semestre é tentar ir consolidando essa estrutura da plataforma enquanto um meio funcional assim para todo mundo e o próprio site como um resultado disso, né? Perfeito. Depois, nós temos também nós temos organizado um Drive, né? Agora um Drive que temos ilimitado, então tivemos uma transição aí do Mega, agora estamos com um que é Drive do Google mesmo, mas enfim, ilimitado. E para organizarmos o material também, que era uma dificuldade que estávamos tendo, agora já a coisa está se consolidando. E temos uma conta do YouTube que, por conta de atualmente trabalharmos mais com vídeos de acesso restrito, elas não tem nada aberto, né? A gente só tem trabalhado com links, né? E para grupos específicos, né? Que a ideia é que tem várias playlists, né? Cada GTP tem uma playlist e também a plataforma Arquitetura e Biosfera. E a gente, enfim, aos poucos esse é um instrumento que também a gente pode fazer os mais, mas era uma das dificuldades que a gente tinha, porque os vídeos são muito pesados, né? Então a gente começou a ter, agora não tem problema porque é ilimitado, mas a gente começou a achar também mais interessante, no lugar de mandar o vídeo para a pessoa baixar, para não sei o quê, algumas vezes a gente manda só o link, né? E aqui então tem as playlists, alguns dos grupos ainda não tem ainda coisas aí, mas quem tiver interesse em acessar alguma coisa também pode perguntar, daí a gente vai eu digo, né, de um grupo quer ver o do outro, a gente organiza essa coisa de transmitir links aí entre nós, né? Por enquanto, porque a expectativa neste momento para os vídeos que estão aqui, pelo menos até o momento, não são de abrir para o público em geral. Bem que alguns têm um potencial para serem abertos, alguns, inclusive, vídeos feitos com material produzido da plataforma, estão publicados pelo Baú também, enfim, tem outras instâncias aí que a gente, aos poucos, vai compilar e vai deixar mais claro para a gente achar, né? Bom, daí eu vou pedir agora um favor, Tiago, você pode colocar aquela apresentação? Tem uma apresentação muito breve, são fichas que depois a gente vai mandar em PDF também lá para todo mundo, assim, né? Que é um esforço mesmo de dar uma rápida sistematizada no que é que cada GTP ativo faz. Alguns GTPs, como eles estão quietinhos, né? Por exemplo, né, o chamado Biolab, né, eu deixei ele como projetos lá no final. Você está procurando aí, Thiago? Oi, está aparecendo? Não, ainda não está, a apresentação não está aparecendo ainda não. Não? E daí, Marcela apareceu aqui, o ambiente escola, Marcela, eu deixei quietinho também, para a gente, porque a gente precisa dar uma trabalhada. O ambiente escola, ele é um GTP que ele surgiu com essa ideia mesmo de, né, a escola ir para fora, vamos dizer assim, né, está no próprio nome, essa brincadeira com os nomes, e tem feito cursos livres e, enfim, propostas de ações, tem sido, enfim, apresentado trabalhos em seminários também, oficinas. Então, tem sido um grupo que a gente precisa dar uma organizada nesse, vamos dizer assim, na página, sem dúvida, né, dentro do site da plataforma, e também um pouco sistematizar esse material, né? Então estamos caminhando para isso, mas ele não vai aparecer aqui. É isso mesmo. A Marcela colocou aqui, querida. Bom, mas vamos lá. Então, eu vou pedir, se puder passar, Tiago. Está aparecendo a tela? Só para confirmar. Agora está na tela, agora está na tela.
Então, eu vou pedir aqui, pode passar para a próxima? Isso. Então, eu vi que a Noélia entrou. Querida Noélia, se você puder, assim, as pessoas estão lendo aqui o que está na tela, que a gente teve esse esforço, mas eu ia pedir para alguns dos articuladores que estão aqui, que falem rapidamente, assim, tipo 2 minutos, né, no máximo, projetos que estão acontecendo agora, né, para que todos tenham um pouco, especialmente aqueles que estão chegando pela primeira vez aqui. Marcela está despedida. Maravilha, Marcela. Depois você vê a gravação. Beijo. Vai lá. Oi, bom dia, gente. Tudo bem? Tudo bom, querida? Que bom que Então, você eu está aqui. sou Noélia, para quem não me conhece. Estou junto com o Li no GTP Marajó. É um trabalho que a gente iniciou no 2018. Na verdade, eu li antes, mas conforme as demandas foram crescendo, foi se constituindo esse GTP, que já tem esse tempo de trabalho, e ele iniciou com uma demanda de renovação ecológica, a gente chama como ampliação e atualização ecológica das escolas do município de Chaves, no Marajó, a partir de uma demanda de uma renovação pedagógica das escolas, e bom, com tudo que tem de interessante entender esse sistema de escolas conectadas através dos rios, de uma outra condição, de outro ambiente natural. Então, a gente vem desenvolvendo esse trabalho, e ele, em um segundo momento, se ampliou a pensar os povoados, essas comunidades ribeirinhas. Então, entender também como o crescimento desses povoados poderia acontecer também de uma forma que mantenha essa condição, essa relação com o rio e com o entorno natural. E agora está numa fase também de se ampliar e se estender também para outros municípios de Marajó, que é imenso, e inclusive para outras comunidades ribeirinhas. Acho que, não sei se complementamos, Vi? Não, acho que é isso. Assim, é um pouco para mostrar o que está rolando, né? Quer dizer, tem essa coisa dos projetos das ampliações e recomposições até ecológicas das escolas, e esse pensamento também, né, mais enfim, dos biomas e as relações entre eles, né? Mas acho que é perfeito, Noélia, agradeço imensamente. Aí depois a gente pode ter algumas perguntas. Quem tiver perguntas pode mandar por chat, perdão, e a gente também vai na medida da possibilidade, respondendo. Deixa eu ver se tem alguém aqui de arquiteturas tradicionais. Além de mim, a Paula falou que viria, mas acho que ainda não chegou. Então, eu vou falar do arquiteturas tradicionais. Então, o arquiteturas tradicionais, atualmente, ele está com os seguintes projetos, né? Olá. Quem está aí? Valdemir. Ah, Valdemir. Oi, Valdemir. Tudo bom? Então, tá bom. Mas, então, arquiteturas tradicionais, atualmente, está com os seguintes projetos. Tem um projeto junto dos Guarani Imbiá, lá do sul, né, lá de Calipeti, né, que é a aldeia em Parelheiros, ali junto de Tenondé-Porã, e que é um projeto de recomposição também de uma casa de reza, como já foi feito pelo grupo, que tem sido feito, né, pelo Emaú, lá na aldeia do Jaraguá. Mas aqui uma outra, enfim, uma outra versão, uma outra situação, né, específica ali, mas esse é um. Outro projeto é uma competição que a gente tem trabalhado, vai começar, na verdade, a intensificar esse trabalho de visões para o que a gente tem se referido como cidade-floresta, né, uma coisa que percorre vários dos GTPs essa perspectiva, e também está surgindo agora, junto com o Emaú, né, com base no Emaú, esse projeto de uma escola para os Cuicuro, que é uma etnia ali na terra indígena do Xingu, também, no Alto Xingu. Também tem algumas entrevistas que têm sido feitas com lideranças indígenas com as quais
a plataforma interage, e também alguns projetos junto com os Camaiurá, porque tudo começa com os Camaiurá, né? A partir desse material que tenho nas postagens, quem puder olhar, tem lá o Manual da Arquitetura para o Camaiurá, que nós apoiamos, né, para produzir, e a gente tem feito algumas interações com eles, que estão pensando em transformações para a aldeia nos próximos tempos, né? Então, nós temos ajudado, e também a ideia de fazer novos manuais, né? Manuais ligados com a roça Camaiurá, manuais, a própria reedição, livros relacionados com o Manual da Arquitetura Camaiurá. Enfim, acho que são mais esses trabalhos que estão sendo desenvolvidos agora. Pode passar, Tiago. Do observatório, Norbin quer falar, ou Júlio? O que vocês acham? Rapidamente, para dizer o que a gente está fazendo agora e o pessoal vai lendo nesse meio tempo. Júlio, eu posso falar? À vontade. Beleza. Qualquer coisa eu completo alguma coisa, aí você vai que vai. Tranquilo. Bom, o GTP do Observatório Médio Xingu, ele vem nesse contato a partir de uma agente social que está já com um trabalho extenso ocorrendo ali na região do Médio Xingu, com a escola da cidade numa oficina que foi realizada, foi em 2019 que vocês fizeram a oficina, né, Li? Não, 2020 no primeiro semestre. E que, a partir dessa demanda que ela acaba trazendo emergente, como uma demanda vinda da comunidade Avaité, de um aumento, uma emergência de invasões no território que estava ocorrendo deles, eles acabam conversando com o Li para uma primeira confecção de um pacote de mapas para poder, não diria ampliar, mas poder acessar o território deles de alguma forma que permitisse eles observassem como que estava se dando essa relação, como que estava ocorrendo esses pontos de invasão ou mesmo de outros assédios com os quais eles sofrem cotidianamente, né? E que papo vai, papo vem dessa primeira iniciativa e que acaba se tornando um esforço de monitoramento ambiental com o intuito de tanto realizar produtos que permitam observar a região do Médio Xingu, mas que a partir da obtenção e da produção deles, a gente consiga trazer essa informação ou esse conteúdo em mãos com a comunidade, com as comunidades que a gente tem ali em contato, para poder revisar e construir contranarrativas, e contranarrativas no âmbito de como a gente observa e como a gente discute território e a gestão dele a partir de uma perspectiva e coletivamente, em cocriação com as comunidades indígenas na região do Médio Xingu, né? E que isso tem vários tipos de encaminhamento, inclusive um desses que a gente tem em mãos, a partir do trabalho que a gente já acabou realizando, é a possibilidade de encaminhar uma gestão fundiária indevida ocorrendo no entorno das terras indígenas para o Ministério Público para denúncias, por exemplo, ou para encaminhamento para criação de artigos jornalísticos para prestar visibilidade e etc. Acho que é isso que a gente está fazendo. Maravilha. Obrigado, Norbinho. Só ia acrescentar um dado que, assim, também tem a ideia de que ele seja de denúncia, claro, porque nesse momento é importantíssimo, mas que esse material também, acho que o Norbinho, né, falou disso também, mas queria reforçar, porque existe um plano, né, vamos dizer assim, no âmbito, por exemplo, da terra dos Avaité, que são aqueles que se aproximam primeiro, de fazer um plano de manejo da terra indígena, do Equatinemo, que é a principal terra deles. Tem outras terras que estão mais sob ataque ali, que essas que estão preocupando mais, mas a ideia de ajudar com essa cartografia nesse planejamento do manejo aí daqui para diante, né? Só acrescentar isso, mas obrigado, Norbinho. Pode passar, Tiago. Então, Ecobios, pensei da Tati falar. Tati, você pode falar um pouquinho do que a gente está fazendo agora no momento, enquanto o pessoal lê? Você que fez o texto, inclusive? Então, agora, no final do mês
a gente vai promover um curso livre ali na escola da cidade, trazendo vários expoentes aí falando sobre ecobairros. E nessa intersecção com a cidade e, assim, os movimentos, a cidade e a academia, a gente vai tentar colocar todo mundo na mesma roda. E que mais? E tem mais uma coisa bacana, né, Li? Com o pessoal ali da Vila Buarque. Sim. Que a gente pretende aí incorporar também alguma coisa de ecobairro no bairro da Vila Buarque, que é o bairro onde está a escola da cidade instalada. Perfeito, querida. Até no final, quanto a projetos que estão, eu deixei lá também para a gente lembrar, mas que bom que você já lembrou aí, desse que está sendo construído. Eu acho que também o que é, vamos dizer assim, o que tem feito muita cola do grupo também é essa vontade de avançar no sentido de um projeto de lei, né, que fomente e facilite, vamos dizer assim, o que a gente tem chamado de ecobairros em São Paulo, né, e para isso como uma referência para outros municípios, oxalá, né, enfim. Mas acho que isso também dá para ler na página do grupo no site, tem lá um pouquinho mais esclarecimentos a respeito, vale a pena. Obrigado, Tati. Da Universo dos Saberes, eu acho que até a Júlia entrou. Júlia, você pode contar um pouquinho, Júlia, querida? Eu estou jogando todo mundo assim, na roda aqui. Que eu ia falar, não sabia se ia conseguir, estou muito feliz que você conseguiu. Oi, Li, bom dia a todo mundo. Li, pode falar, eu te complemento. Segue em frente. Então tá bom. Que Júlia, Marcela, que saiu também, está aqui relacionada, tal. A gente colocou aqui de forma bem genérica, assim, né, o que tem sido feito, mas tem uma aproximação de movimentos, né, e de coletivos, né, ligado a lideranças indígenas, sobretudo os Tupinambá, ali no sul da Bahia, região de Ilhéus. E então nós estamos participando desse movimento, que é um movimento muito importante, né, que acontece no âmbito de várias etnias, até com a intuição recente que dá para até generalizar, acho que todas as etnias que estão em contato, né, elas têm tido essa perspectiva de ressignificação do contato, né? Então, eu acho que aqui tem um processo muito bonito ali do sul da Bahia acontecendo. E aí essa aproximação, né, enfim, da escola, a escola também, da mesma maneira que eu me referi ao escritório modelo dos alunos, ali também a gente é mais uma intersecção, né? E esse grupo que ele na verdade ele pretende ser assim um catalisador, né? Na verdade uma inauguração do grupo de arquitetura desse coletivo, desse movimento ali, ao mesmo tempo que ele é um GTP também, então ele catalisa questões também no âmbito da plataforma. E então agora estamos trabalhando, e tem a presença fundamental da Federal do Sul da Bahia, né, que na verdade, acho que é o grande locus mesmo, né, que é onde a Júlia está baseada. A Júlia é ex-aluna da escola, atual professora lá na Federal do Sul da Bahia, e na verdade, é a instituição que né, por conta da proximidade, por conta de observar aquela região, né, a instituição base para essa, enfim, para essa dinâmica que a gente tem trazido aqui, a escola tem contribuído. Não sei se a Júlia quer falar mais alguma coisa, querida. Tá ótimo, Li, super contemplado. Acho que a gente está construindo essa parceria super bonita, né? Super, uma colaboração bem bacana. E eu acho que é um projeto que, assim, dá uma esperança mesmo nesse cenário que a gente está vivendo né, de tanta ameaça aos povos indígenas, aos direitos já adquiridos. Então, é um movimento de resistência mesmo, que está buscando construir realmente um espaço, né, para
essa troca de saberes interculturais para esse processo de decolonização e para o retorno à Mãe Terra, né, nessa cosmovisão indígena. Então, eu acho que é muito bom estar participando dele, é muito bom poder trocar e ver os outros projetos com outras etnias, assim, acho que está sendo muito rico esse encontro. Muito bom. Ô, querida, maravilha. Então, passamos aqui para o Lupa. Depois, no final, também tem o projeto Serra Grande, que eu vou falar, que é um projeto do Conselho Técnico, que também já a gente se aproxima, especialmente via Universo dos Saberes. Mas diga lá, acho que Rafa, né, Rafa, você fala aqui do Lupa? Pode ser. Mas aí a Cora acho que está aí também. O Cora também. O Denis também está aí, ajuda. Então, no momento, o Lupa está trabalhando em duas frentes, que é uma frente só, que é o edital do CAL para assessoria técnica de habitação de interesse social. Então, a gente está trabalhando junto com o MSTC, Cora, eu e Denis estamos nessa frente, e a Paula, que não está na reunião, mas também está. E a Camila, acho que a Camila também está aí. E a Camila que está numa outra frente junto com a PA Biru, que é uma outra assessoria técnica. Então, nesse primeiro semestre, até setembro, a gente vai estar dividido nessas frentes de trabalho e, posteriormente, a gente pretende montar algumas outras ações. Camila está aí. E aí, então, a gente está atuando mais junto aos movimentos de moradia, no entanto, tem algumas outras questões, que é falar sobre a cidade, ou tentar participar mais das articulações macropolíticas, então plano diretor, planos de bairro, tudo isso que estiver acontecendo, a gente tem a intenção de estar participando. Valdemir acho que está aí também, então tem uma outra questão que é o canteiro e ter alguns editais que a gente consiga conceber obras, então a gente tá um pouco nessas com essas frentes de trabalho e com algumas prospecções de médio prazo, assim. Legal, Rafa. Eu acho que até essa ideia, né, da agenda socioambiental, né, reforçar, vamos dizer assim, né, nessa relação com os movimentos, né, essa dimensão ecológica, que eu acho que é alguma coisa que começa a entrar no panorama, né, dos movimentos com mais vigor agora. Então, a gente pretende também, por conta de toda essa interação né, que tem a ver com o DNA da plataforma, estimular. Né? E daí, né, o Valdemir que está aqui, então essa história do canteiro de baixo impacto, canteiro, né, de custo mínimo e de impacto mínimo, isso tudo está no radar. Mas vamos passar então aqui, tem outros GTP, como eu falei, que estão meio quietinhos, e no âmbito do grupo curador a gente tem os grupos de estudo, então, que são dois, né? Um que é o Schutzer, quer falar que agora tem vários nomes que eles ainda estão encontrando o nome definitivo, não, Schutzer? Sim, oi, Li, bom dia aí, pessoal. Prazer em vê-los. Nesse grupo de urbanismo verde, né, o Tiago está participando, que está aqui também, e o Zeca Lotufo também, se quiserem comentar, fiquem à vontade aí. Então, esse grupo é um grupo de estudo, né? E o objetivo é a discussão das grandes intervenções, dos grandes projetos de renovação urbana, requalificação urbana, que trazem um discurso ambiental, ecológico, né, nas suas intervenções, e a gente quer discutir até que ponto, né, a requalificação ambiental está só no discurso, né, maquiando processos de gentrificação, maquiando processos de segregação urbana, ou maquiando processos de captura do orçamento público pelas classes mais abastadas, em prejuízo do conjunto da cidade. Né? A gente estuda 3 blocos, né? Nós estamos ainda no primeiro bloco de leituras, que estamos há 5 meses, indo para 6 meses aí de existência do grupo, e o primeiro bloco
visa entender o que é gentrificação e, mais especificamente, o conceito de gentrificação verde que está se formatando, né, mais recentemente, né, principalmente no âmbito da academia americana e em algumas universidades também europeias, né? O segundo bloco é a discussão da capitalização, discurso, né? Discurso da natureza, o discurso da sustentabilidade, o discurso ambiental e sua captura, né? Pelo mercado, né? E o que a gente chama de capitalização aí da natureza, né? Então, seria o segundo bloco de leituras aí para a gente entender como vem se dando essa captura. E o terceiro seriam os estudos de caso, as intervenções, e aí trazer, então, nessas leituras dessas intervenções, trazer essa bibliografia, né, esses conceitos que a gente tem discutido dos autores, né. O grupo está aberto, né, quem tiver interesse, né, dá para entrar, mesmo a gente mesmo que a gente já tenha andado aí um percurso, mas é factível de atualização aí. Estou vendo que a Tati até já se interessou, eu ia até falar, viu, Tiago, se você quiser já colocar o Google Forms, que a gente preparou um Google Forms para o final, mas acho que já pode deixar aí, que é um Google Forms das pessoas que tiverem interesse para colocar dados, tal, e enfim, onde se... Mas ainda faltou da Tânia. Não, sim, é que eu fui tentar pegar o link para mandar aqui e saiu, depois eu entro. Tá bom. Então, o Thiago já foi pôr no link, é o Google Forms para quem tiver interesse em algum dos grupos específicos, tal, pode colocar ali, e daí a gente vai, né, por exemplo, né, desse grupo de estudo, a gente manda, né, enfim, o Zé Guilherme vai dar uma olhada, daí cada um vai ter o seu procedimento em relação aos interessados, né? E eu acho que, só complementando, acho que é interessante que agora a gente está começando uma aproximação do projeto Novo Pinheiros, uma tentativa de observar esse projeto a partir dessas perspectivas de capitalização da natureza, de discurso, de grandes obras de infraestrutura no meio urbano e eventualmente alguma questão relacionada ao Vale do Saracura, no Bexiga, a região da Grota. Perfeito. Se puder passar para o grupo de estudos agora, que é o Sonatas. Tânia, quer falar um pouquinho, Tânia? Bom dia, gente. A internet estava um pouco oscilando aqui, eu não sei se vocês estão me ouvindo bem. Estamos ouvindo bem. Você na rede. Muito bom. Bom, esse grupo de estudos, ele nasceu, na verdade, como uma disciplina eletiva na graduação da Escola da Cidade, né? Ele surgiu antes da disciplina como um desejo de tentar refletir sobre, né, tentar reunir os GTPs num grupo de estudos para aprofundar questões que surgem dos trabalhos. E então nessa disciplina a gente, né, eu não fiz sozinha, foi a 8 mãos, né, do Li, o Schutzer e a Ana me ajudaram a estruturar essa disciplina, mas a ideia é de olhar para a ideia de natureza, tentando desnaturalizar a ideia de que a natureza é o verde, né, a montanha, o rio, e dissociando o ser humano dela, né? E aí a gente tem algumas leituras que estão focadas em outros campos do saber, né? E também em outras cosmovisões, para entender que essa ideia, né, de separação, campo e cidade, rural e urbano, natureza e cultura, ela é uma das possíveis formas de entender o mundo, né? Ela não é a única.
E, bom, e aí na disciplina a gente tem 3 módulos, e aí cada um desses módulos foram organizados a partir de alguns dos GTPs que foram apresentados aqui, né? Então, arquiteturas tradicionais, que não estava aqui, acho que presente, mas que tem o manual da arquitetura Guarani Membiá e o manual da arquitetura Camaiorá, que daí, entendendo a natureza, então, como um construto, né? Como parte dessa sociedade indígena ou das sociedades indígenas. Então, a natureza construída mesmo, né? No seu sentido de interação mesmo, de construção, de plantio, de interação cotidiana. Depois, a gente já entrou no segundo módulo, que é a natureza como recurso, e aí entram as sociedades ribeirinhas, e aí o GTP Marajó vai fazer a apresentação daqui a 2 semanas, né? Não, próxima semana, na verdade, já tem aula nessa semana. E depois a gente vai tratar justamente de talvez uma aproximação mais forte com as discussões do outro grupo de estudos, que é justamente a natureza como commodity, né? Então, foram esses três blocos que foram pensados como uma primeira aproximação para formar um grupo de estudos. Ele também está aberto para quem quiser participar. Agora, nas aulas, talvez pegar o bonde andando não seja tão interessante, mas as aulas estão sendo gravadas. Por enquanto, eu estou colocando os vídeos só com acesso por link, né, no YouTube. Mas aí daria para recuperar um pouco essas discussões iniciais para dar sequência no próximo semestre. Muito bom. Legal, Tânia. Vamos passar para o último slide. Nós vamos estender só até as 9h10 aqui, vai ser um chorinho aqui da reunião que acabou, enfim, começando um pouquinho depois, mas só tipo nuvem de palavras, esses projetos que eu falei, o Biolab, depois aqui, o Ecobairro Vila Buarque, que a Tati se referiu, que é essa aproximação com a Escola de Sociologia e Política também, que é uma coisa que está em construção. Saíras, um sítio na Grande São Paulo também, na região de Juquitiba, entre Miracatu e Juquitiba, que também tem uma interação bacana lá. Ambiente escola, que eu falei, Marcela teve que sair, Serra Grande, no sul da Bahia também, a Escola Cuicuro. No final, a Anique chegou. Que bom, Anique, que você conseguiu chegar aqui. Tem uma representante aqui, heróica. Sim, é para botar água e deixar de molho. Vou mutar a Cora. Mutei Cora. E a Anique tinha aparecido aqui, agora não sei se ela caiu, hein? Espera aí. Acho que saiu. E também tem o Pedro Praia aqui, que depois ele tem participado também desse grupo aqui, que é um doutorando lá na UNB em Brasília. E legal. Cora sim. Não, que eu mutei você, Cora, porque está dando um ruído aí. Mas a Anique que entrou e acho que caiu, porque ela deve estar em um lugar aqui com dificuldade na rede. Mas então, gente... tá aí, Anique, que bom, que bom, que bom. Então, a gente já falou das arquiteturas tradicionais, falamos um pouco de tudo, mas a Anique, então, aqui bravamente representando o nosso querido grupo das arquiteturas tradicionais aqui. Muito bom. Então, está passando aí quer dizer, tem um link de um formulário. Quem tiver interesse, depois quem quiser falar para amigos e tal, que se aproximem, né, desses GTPs, desses projetos. Daí a gente vai indicar. Um outro que eu olhei para a Déia, lembrei, que é uma coisa que também está surgindo no âmbito da escola da cidade, do Conselho Científico, e talvez a própria plataforma também acolha na forma de um GTP, que é essa ideia de como a escola já tem sido usada como uma plataforma para discutir a questão da criança, né, na cidade, a criança e a natureza, tanto via o Cocriança, né, que a Déia e equipe e grupo que vão fazer, tem proposto aí um curso livre para o segundo semestre, mas outros coletivos e também o Instituto Alana, enfim, com o programa Criança e Natureza, enfim, vocês andaram vendo, tem a Úrsula deu umas aulas recentes aí, muito legais,
e como essa relação criança-natureza-cidade tem aparecido na escola, né, e já tem feito da escola uma espécie de hub, a ideia era um pouco, enfim, facilitar essa perspectiva, né, de encontro daqueles que têm esse tema como um tema objeto caro, assim, né? E então estamos trabalhando essa aproximação. A ideia é que num futuro breve aqui a gente organize um papo de todos esses que já se aproximaram, né, com a criança, inclusive, né, que já essa proposição de curso via plataforma. Enfim, então fica mais essa indicação aí de dinâmicas que têm acontecido no âmbito da plataforma. E aí, só para fechar, que a gente tem trabalhado também, junto com o Conselho, também, essa coisa dos editais, né? Eu falei das formas de garantir pesquisa, né? Ou de fomentar pesquisa. A gente tem, assim, todos os GTPs, né? Tem alguns mais, outros menos, mas essa busca por editais, para apresentar propostas, para receber, eventualmente, recursos, né, para garantir, né, a manutenção de um projeto e tal. E assim como algumas parcerias, isso tudo está sendo construído, isso por enquanto, né, tem acontecido no âmbito mais no âmbito dos GTP, né. O grupo curador e o conselho científico andaram sistematizando um pouco os editais, tentando estudar um pouco e indicando e tal. Então, tem tido um início de interação no que diz respeito a isso, né? Mas é algo que a gente tem tido no radar, né? Então, alguns dos GTP aqui já apresentaram, estão aguardando, inclusive, alguns de nós, né, resultados de editais para ver se conseguimos, enfim, obter recursos, né, para garantir os nossos pesquisadores. E aí, por último, na nossa, enfim, pauta de hoje, era só falar que a gente vai ter, no segundo semestre, a ideia é a gente fazer um encontro, né, um evento da plataforma, e aí está, inclusive, em estudos, um evento conjunto das 3 plataformas, também é possível que aconteça isso, as 3 plataformas que foram acolhidas pela associação, e esse evento, que a gente primeiro imagina que seja para agosto, mas isso tudo seria uma apresentação um pouco mais completa, vamos dizer assim, dos trabalhos, isso que a gente tem chamado de seminário, enfim, pode acontecer ao longo de uma semana, pode ser alguns dias, sei lá, por semana, por alguma semana, enfim, o formato ainda não está fechado, mas a ideia é um momento que a gente consiga apresentar um pouco mais isso que foi simplesmente mencionado, né, foi colocado aqui em linhas gerais, né? A gente mostrar um pouco, apresentar o desenvolvimento. E aí, e a ideia é que a gente formasse uma comissão organizadora desse evento, né? Então, eu já enfim, convido, né, aqueles que têm disponibilidade, interesse, a participar dessa comissão. A gente vai começar a ter um ritmo de organizações, de encontros, enfim, de interações, né, para consolidar esse seminário no segundo semestre. Então, a gente vai acabar fazendo isso, um outro papo mais para frente, mas quem tiver interesse já pode se manifestar para participar dessa comissão. E eu acho que com isso fechamos. Eu não sei se alguém gostaria de falar mais alguma coisa, tirar alguma dúvida. Não sei se Tânia, Zé Guilherme gostaria de comentar alguma coisa. A Nick, que chegou depois, quer fazer alguma lembrança aí dos nossos trabalhos. Fiquem à vontade. E eu vou aproveitar só para reforçar a questão do formulário de interesse que a gente passou. Eu mandei o link e aí ele tá mais ou menos assim, ó, com essa carinha. É só para a gente conseguir coletar informações de eventuais novos interessados. E aí a gente deixou aqui para completar os
os eixos temáticos de interesse, eventuais frentes de trabalho que gostaria de se aproximar e eventuais comentários e dúvidas para a gente conseguir ir mapeando isso. Tiago, faz uma gentileza. Claro. Você coloca esse link na descrição do grupo? Maravilha. Porque aí se a gente quiser mandar para outras pessoas em outros momentos, a gente só copia lá e manda. Perfeito. Então, maravilha. Obrigado. E aí, aproveitando, só reforçando que a gente está tentando estruturar isso nessas questões mais operacionais, tentando estruturar essa árvore dos arquivos e de como isso estrutura no meio, na nuvem. Então, a gente ainda está pensando na melhor forma de fazer isso, e o que vocês precisarem ou tiverem sugestão, podem entrar em contato direto comigo, que aí eu tento ir organizando. Legal. E o Maurício está falando que dá vontade de participar de tudo, então quem tiver com esse gás, assim, super à vontade para se aproximar. E então eu queria agradecer a presença, enfim, a Lara pôde abrir agora um pouquinho o vídeo, que bom. Maurício também, queridos. E, enfim, então qualquer dúvida também, todos têm, acho que o meu contato pelo menos também, assim, essa ideia, tem um grupo que é o grupo da plataforma como um todo, que, enfim, na medida em que vocês passam a participar ativamente de algum grupo, vocês têm acesso a esse... A Sandra apareceu aí de toalha, hein? Em cena aberta, que maravilha. E aí, é coisa de quem fez oficina, né? Assim, né? O teatro oficina. E aí, enfim, então podem me mandar também, daí na medida da adesão, entram nesse grupo maior, e, enfim, aí todos estão convidados a participar aqui dessa empreitada conosco aqui. Li? Diga, uma palavrinha. Opa, maravilha. Não, é muito inspirador, né, ver todos os trabalhos que a plataforma está abrigando, principalmente todo esse percurso, né, junto às comunidades indígenas, né, aos povos originários. Eu acho que a gente, enquanto Ecobairro, tem muito a ouvir, enquanto resgate dos saberes, para que a gente possa traduzir e resgatar isso onde estivermos na cidade, né? Então, essa integração, então eu fico muito feliz de ver essa potência toda desenvolvendo aí esse lastro, né, onde a gente tem um campo de aprendizado também, enquanto GTP Ecobairros. Então, um arro aí para quem está nessa jornada, em algum momento ela vai se cruzar e a gente espera aprender com vocês também. Bom. Querida, foi um ótimo fechamento a fala da Lara, assim, agradeço. Arro também. E muito bom. Eu queria dizer isso, fiquem à vontade, assim, quando quiserem me mandar mensagens, e aí, na medida do interesse, a gente vai articular, né, por GTPs aí os encaminhamentos. Tá bom? Li, foi... Oi, Gui. Bom, né, a sua apresentação, né, a participação aí de todo mundo. Eu só queria reforçar a questão do seminário, né, que você falou agora no final, né, da importância de a gente fazer um encontro, né, esse encontro de reflexão conjunta da nossa produção, da troca. Então, é importante que cada grupo, cada GTP já coloque no seu planejamento, de alguma forma, essa troca, esse momento de troca, daquilo que a gente avançou, daquilo que a gente refletiu, que vai ser muito importante para o crescimento de todos aí, né? Sim. E o ponto em que cada grupo conseguir chegar, assim, nada né, de colocar nenhuma corda no pescoço de ninguém, mas a importância de trazer o seu conhecimento para distribuir com os demais, tá bom?
Então, era isso. Maravilha, muito bom. Então é isso, queridos. Bom dia para vocês. E vamos em frente, sigamos. Tchau, pessoal. Um grande abraço aí. Bom dia para todos aí. Então, depois a gente conversa, né? O Zeca e o Tiago. Né? Aguardar a ficha do Tiago. Oba. Maravilha. Bom, obrigado, Denis, que esteve aí também, né? Eu falei de você, que bom que você estava aí. Camila, tá bom? Tchau, pessoal. Maravilha, gente.